Paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos, dando sequência aqui a essa série de 6 mensagens. Estamos aqui, falamos a primeira no Antigo Testamento, no livro de Isaías. Agora vamos para o Novo Testamento, Mateus capítulo 14. Nós vamos ler versículo 22 ao versículo 31, cujo tema: Pedro começa a afundar porque deixou de olhar para Jesus. Mateus capítulo 14, 22 ao versículo 31. Assim nos diz a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro começa a afundar porque deixou de olhar para Jesus. Quantas vezes, meu amados? Isso pode ter acontecido com você e comigo, né? Nas horas que a tempestade se levanta. Então a palavra vem para nos ensinar. Como eu falei, né, na mensagem anterior, sempre o Senhor tem nos dado uma direção, para não escolhermos de maneira aleatória os textos para trazer para você. Sempre tem uma direção. A direção foi aqui, ó, como se fosse a introdução dessa palavra, né? Nós já até falamos, você vai receber lá no Shorts também, não sei se vai ser antes dessa mensagem ou não, mas você vai receber. Olha bem, faz 2 dias aconteceu algo aqui no serviço que acredito que Deus tem um propósito. Uma vez que por descuido meu, houve essa ocorrência. Aqui nós atendemos pessoas que possuem algum tipo de deficiência, por isso a vigilância no portão deve ser dobrada. O que houve? A mãe havia saído para comprar pão em um supermercado que fica a uns 100 metros daqui. Passou um tempinho, a filha veio fazendo menção de sair, como que insinuando que a mãe estaria lhe aguardando na calçada. Próximo aqui, foi o que eu entendi. Eu errei em permitir que ela saísse e errei de novo em não ter ido atrás. Passou apenas alguns minutos, a mãe volta como que já prevendo algo e disse: cadê a minha filha? E eu que esperava que a filha estivesse junto com ela, fiquei um tanto apavorado e disse: pode deixar que irei atrás dela. Ao chegar ao supermercado, não a encontrei. Confesso que entrei em pânico. A seguir, através de uma ligação, fiquei sabendo que a jovem havia sido encontrada. Mais tarde me veio então a experiência de Pedro andando sobre as águas. Por que começou a afundar? Entende, pessoal? É dessa forma que Deus nos traz essa mensagem. De uma experiência até um pouco dura, né? Até negativa em certos aspectos para mim. Ficou a lição. Mas Deus nos traz então essa palavra para abençoar a sua vida, meu amado. Então o que o Senhor quer falar aqui com você? Quando Pedro começa a andar, a afundar, porque deixou de olhar para Jesus. A Bíblia diz que Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto ele despedia a multidão. E quando Jesus despede a multidão, ele vai para o monte para orar. Interessante, né? Jesus, o Filho de Deus vivo, ele falou em certa ocasião que ele e o Pai era um, mas para provar que ele viveu em obediência ao Pai, sendo exemplo para nós, ele saía para orar. Muitas vezes ele foi para o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que até passava noites inteiras, meu amado, orando a Deus por nós. E às vezes nós achamos dificuldade para passar alguns minutos no dia. Eu digo que eu já vivi isso um dia. Deus me deu uma bênção aí, eu estou até orando a Deus por uma outra bênção, uma situação para haver uma revolução na minha vida, para voltar como era antes. Coisa preciosa é estar passando muito tempo na presença de Deus. Então Jesus aqui dando esse exemplo para você e para mim, para os discípulos, ele saiu para orar, para derramar o coração diante de Deus, porque ele sabia das dificuldades que ele enfrentaria no seu ministério mais adiante.
E diz a palavra de Deus que já era tarde e Jesus estava só, né? Mas o barco onde estavam os discípulos estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus estava lá orando no monte, certamente, quando ele sempre orava, o discípulo no meio do mar, e o mar açoitado pelas ondas. Para mostrar para você e para mim, meu amado, quando você está sendo açoitado pelas ondas, na sua vida, no seu dia a dia, você às vezes pensa como eu passei por essa experiência. Eu cheguei lá e falei, meu Deus, clamei ao Senhor, tem misericórdia, o Senhor me socorrer, que eu estou perdido, olha a responsabilidade. Como é que eu ia, se acontecesse coisa grave, como é que eu ia me acertar numa situação dessa? E eu fiquei assim. E às vezes, eu clamei a Deus. Por vezes a gente pensa que Deus está longe, está não, meu amado. Ele está perto de você. Jesus, ele é onipresente. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Então, onde você estiver na sua dificuldade, Jesus está também. Essa palavra vem para te mostrar isso. O discípulo estava no mar, no barco, Jesus estava lá orando a Deus, e lá ele tomou ciência de que Jesus estava puro. O que ele fez? Deixou seu pedido de oração e foi andar sobre o mar. É assim que ele faz hoje, meus amados. Essa palavra vem para te falar que você que está passando por lutas, as ondas estão se levantando na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, não sei, os seus vizinhos, não sei qual é o seu problema. Eu sei que todos nós humanos passamos por dificuldades, e até o Senhor permite, como permitiu, para nos provar. Creia nisso, que quando vem dificuldade na sua vida como cristão, se você é um cristão verdadeiro, que procura conhecer a Deus na palavra, quando vem a dificuldade, Deus está permitindo para te provar. Mas ele, de momento algum, ele vai ficar, a situação vai ficar invisível aos olhos dele. Não, tudo está visível para ele vê tudo. Essa passagem, eu nunca falei assim, já falei aqui outras vezes, mas nunca falei, inclusive essa mensagem que é parte 2, tá? Não me esquecendo. Essa mensagem, Pedro começa a afundar porque deixou de orar para Jesus, é parte 2, que eu já falei outra palavra nesse sentido. Eu não fui procurar lá, porque são muitos vídeos, eu estou com mais de 900 vídeos, salvo engano, é mais ou menos isso aí, e às vezes não dá para procurar, para achar lá, mas eu tenho certeza que eu não tenho uma palavra nesse sentido. Então aqui é parte 2, mas não tinha falado nesse sentido, que Jesus está, onde você estiver na sua luta, na sua dificuldade, se o mar está bravo, Jesus está te vendo. E pode ter certeza que ele não vai deixar você na dificuldade sozinho. Ele vai entrar, ele vai chegar para poder agir. Se você é um cristão verdadeiro, se você confia nele, a sua vida entregue nas mãos dele, ele vai te socorrer. E aí o que acontece? Ele chega andando ali e os discípulos ficaram apavorados. Por quê? Nunca viu acontecer aquilo, nunca viram. Eu creio que nunca havia acontecido também. Nem na história bíblica tem isso, que eu saiba. Igual aqui não. Então eles ficaram apavorados, é um fantasma. Mesmo que eles pensaram, você também já pensaria nisso, não é verdade? É um fantasma. Porque Jesus andando, um homem andando sobre o mar, um homem parecido com ele, porque Jesus tinha o mesmo aspecto físico deles. Era judeu, andava pelas praias da Galileia, às vezes com sandálias, queimado pelo sol, era parecido. Muitos pregam Jesus bonito, com olhos verdes, tudo conversa. A verdade era essa, ele é parecido com eles ali. Então ele, não é possível, isso é um fantasma. Então Pedro, que era aquele mais atirado, mais extrovertido, Senhor, se és tu que manda andar, pode vir, Pedro, pode vir, tranquilo. E ele começou a andar. Só que Pedro, ao invés de olhar para Jesus e descansar de que Jesus estava sustentando ele ali, ele começou a se incomodar com o vento, que era forte, começou a olhar para as ondas, se incomodar com o vento, e ele começou a afundar. Então ele pediu socorro a Jesus, né? A palavra que ele fala aqui. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamando, dizendo, Senhor, salva-me. Senhor, salva. É isso que acontece com você muitas vezes. Na hora da dificuldade, você está até caminhando com Jesus, né? Conheceu Jesus, teve uma experiência, mas na hora que vem a dificuldade, que a onda se levanta, você fica apavorado, como eu fiquei na situação que eu contei no começo. Sinceramente, fiquei apavorado. Para mim foi a experiência mais forte que eu tive desde que eu estou aqui trabalhando, vai para 3 anos. Mas aí a gente clama a Deus, como eu clamei lá ao Senhor. E o Senhor entra com a providência, a solução veio. E Pedro, quando ele clamou ao Senhor, o Senhor foi lá e não deixou ele afundar. E pegou ele pela mão e colocou ele de volta no barco. Meus amados, esse Jesus, o mesmo que Deus fez para os discípulos ali, ele é o mesmo que hoje está presente. Tem momentos que você vai passar na sua vida, ou está passando, você vai achar que Deus te desamparou,
que as suas orações não passam do teto, que Ele não está vendo, não, mas isso não é verdade. Jesus, Ele jamais nos desampara. Essa foi a lição principal. Todas as experiências de Jesus viveu com discípulos foi para trazer para eles o ensino para as suas vidas, para que eles se fortalecessem, porque o ministério dele, Jesus daria sido continuado por aqueles discípulos que estavam ali, pelos pescadores que estavam ali, alguns deles, boa parte deles. Eles dariam continuidade ao ministério de Jesus, de todas essas provas que eles passaram, toda a dificuldade, foi Jesus preparando eles ali. Como eu já falei, eu vou repetir, um dos propósitos principais de Jesus no seu ministério não foi curar muita gente como ele curou, não foi ensinar a multidão, não. O propósito principal de Jesus, pode buscar Deus nesse sentido, foi preparar os 12, que aliás eram 11, que um foi traidor, né? Depois teve que colocar um, depois lá em Atos você vê que um foi colocado no lugar de Judas, que foi o traidor, mas ele também teve oportunidade, ele não quis receber a palavra, mas foi preparar 12 homens, e na verdade um foi substituído, para dar continuidade à obra dele. E sabe qual é o propósito desse canal aqui? Sabe qual é o propósito desse canal aqui que me veio agora? Preparar vidas, treinar vidas para fazer também essa mesma obra, para ser um pregador do Evangelho. Hoje mesmo está ouvindo falar sobre isso, um pregador, um jovem pregador que foi Jesus, um exemplo para nós e que nós devemos seguir os seus passos. Então o propósito desse canal Alfa e Ômega é preparar pessoas a ter experiência com Deus. Você está anotando as mensagens, é isso, a andar com Deus, a ouvir a voz de Deus e a ser um mensageiro de Deus. Por isso que eu estou falando sempre, nos ajude aí. Eu te pergunto, vai custar quanto para você deixar o seu like? Por que não deixa o comentário? Talvez alguma dúvida que surgiu ou acrescentar alguma coisa aí no comentário. Todos os recursos, tudo que o YouTube oferece, nos ajude aí. Você está ajudando a divulgar a palavra. Essa palavra vai muito longe, pessoal. Eu me sinto honrado em ter você aqui, feliz, mas orem por esse canal e nos ajude a compartilhar, a deixar aí o seu like, os comentários, para que essa mensagem de Deus, se ela falou no seu coração, eu creio que falou, possa ir mais longe. Esse é o nosso objetivo desse canal. Então nos ajude em oração, nos ajude compartilhando, nos ajude ajudando a divulgar essa palavra para ir mais longe, para alcançar mais pessoas com mensagem como essa, que certamente falou no seu coração, porque falou o meu que eu estou falando, e a você também. Amém? Forte abraço, que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Boa tarde a todos.